E vou só compartilhar rapidinho, então, esse testemunho que eu falei, que a perspectiva histórica mudou na minha vida, né? Eu acho que uma coisa que está muito forte no meu coração, do meu esposo, assim, no Brasil, né, a gente não é muito ensinado, assim, ou não é nada ensinado a ver Portugal com bons olhos, né? Estamos aqui entre 3 brasileiros, o Rafael e o Thiago, e desde que a gente estuda na escola sobre a colonização de Portugal em relação ao Brasil, a gente sempre estuda com uma perspectiva de exploração, de que Portugal explorou o Brasil, de que Portugal levou o nosso ouro e tudo isso, né? E isso nos faz não amar Portugal, muito pelo contrário, né? Assim, ter até às vezes a versão com Portugal ter feito isso. E até as novelas do Brasil sempre mostram a coroa portuguesa, assim, é sempre ridicularizada, né, pelas novelas, pela mídia, por tudo. Então, não nos leva a admirar Portugal. Mas, orando por Portugal e vendo a perspectiva histórica da igreja, né, eu hoje olho Portugal com outra perspectiva, né? Na verdade, naquela época, né, Deus usou os maiores navegadores da Terra, né, para que, pela primeira vez, o povo da América ouvisse o nome que está acima de todo nome. Né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, pela primeira vez, o povo que vivia cá ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar que houve um Jesus que morreu na cruz. Até então se adoravam muitos deuses, a natureza, não sei o que, e não sabiam que existia um homem, filho de Deus, que morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados e abriu um caminho, né, um novo e vivo caminho até Deus. Então Deus usou, eu vejo assim, realmente os maiores navegadores da Terra, né? Aqueles que Deus deu destreza e sabedoria para navegar os mares, né? E um português provou que era possível dar a volta ao mundo numa caravela, né? E provou para o mundo que o mundo estava unido pelos mares, né? E até tem um português que faz uma oração assim, desculpa falar em brasileiro, peço licença aos portugueses por isso, mas Deus quer, o homem sonha, né? A obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. Essa é quase uma oração de um português chamado Fernando Pessoa, que tem essa clareza de dizer Deus quis que a terra fosse toda uma, e Deus quis que a terra fosse toda uma, né? Deus quer que a terra seja toda uma, no qual não existe grego, cita, bárbaro, não sei quem, não há divisão em Cristo, né? E Deus queria que todos os povos fossem alcançados, e Deus usou os portugueses para atravessar o Oceano Atlântico, né? Pela primeira vez, entendeu-se que era possível atravessar o Oceano Atlântico e encontrar um povo novo. E teve, sim, portugueses que vieram e evangelizaram mesmo aqui, né? Tanto que na minha terra, no Rio Grande do Sul, existe um lugar chamado Ruínas de São Miguel das Missões, porque lá houve uma guerra e indígenas estavam convertidos ao evangelho, e os jesuítas que tinham evangelizado eles e discipulado eles para ser cristãos morreram com eles, né? Morreram pelos seus discípulos, né? Portugueses amaram o meu povo, na verdade, e morreram com eles por causa de Cristo, né? Então foram mortos pela causa do evangelho, portugueses que atravessaram os mares, né? Então, o nosso sonho com perspectivas é que portugueses voltem a navegar, que portugueses voltem a alcançar aquilo que foram chamados para alcançar. Né? E o final desse poema do Fernando Pessoa, chamado O Infante, do qual Portugal é digno mesmo de ter um poema assim, só Portugal pode carregar isso na história da humanidade. Né? No final ele diz, Senhor, falta cumprir-se Portugal. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, eu vou pedir uma licença poética aqui para interpretar isso do jeito, Senhor, ainda falta uma missão para Portugal, né? Ainda falta Portugal desbravar alguns mares e ser aquilo que Deus chamou Portugal para ser, né? Então, esse é o nosso sonho com perspectivas, e que portugueses voltem ao mar, né? Que os maiores navegadores da terra alcancem e desbravem aquilo que falta, né? Então, é Amém. isso.